Olá, meu irmão, eu sou o pastor Carlos Alexandre. Estou aqui mais uma vez nesse vídeo para abençoar a sua vida e orar a Deus para que Deus venha abençoar a sua família e toda a sua casa, tá bom? Hoje nós vamos falar de uma palavra muito séria, uma palavra poderosa da parte de Deus, da Bíblia Sagrada, e com certeza Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Uma palavra de reflexão, uma palavra que a gente precisa verdadeiramente ouvir e entender a profundidade desta palavra, tá bom? Mas antes de nós começar, você deixa o seu like, tá? Ali você se inscreva no canal, ative o sininho, na opção de todas ali, você vai estar recebendo todas as vezes que eu colocar um vídeo, uma oração, e você vai estar sendo grandemente abençoado pelo Senhor Jesus, tá bom? Acredite nisso. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão curadas, muitas pessoas serão libertas, muitas pessoas retornarão para a casa de Deus através desse canal, que é o canal do pastor Carlos Alexandre, que sou eu, do Verbo de Deus Boas Novas, tá bom? E antes de nós começarmos, eu queria orar para pedir a Deus que Deus verdadeiramente fale com você. Que não fique só um vídeo só para poder você ouvir, mas para que você possa ouvir e entender o propósito de Deus na sua vida. Tá bom? Feche os seus olhos nesse momento, Pai eterno e glorioso. Aqui estou eu mais uma vez, Senhor, nessa luta espiritual. Essa luta é uma luta espiritual, meu Pai. É uma luta que vai sempre existir até que o Senhor Jesus volte nessa terra. É uma luta que, enquanto estivermos aqui, nós vamos passar, nós vamos viver. Uma guerra para que o teu reino seja divulgado, para que a tua palavra se espalhe nos quatro cantos dessa terra, para que essa pessoa que me escuta agora, Pai, possa ser usada pelo Senhor no centro da tua vontade, para que vidas que estão em volta dela, sua família possa ser abençoada, meu Pai, através dessa palavra. Eu tenho certeza que através desse canal pessoas vão ser libertas. Eu, quando, pela tua misericórdia, Senhor, tenho orado pelas pessoas, através do WhatsApp, através do telefone, pessoas têm recebido a cura, têm recebido milagres, e não vai ser diferente nesse canal, meu Pai. Eu tenho certeza que o Senhor está usando esse canal, a minha vida também, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam abençoadas. Então não existe problema que o Senhor não possa solucionar. O impossível se torna possível quando o Senhor entra. A especialidade do Senhor é operar em cima do impossível para se tornar possível. E eu tenho certeza que pessoas serão abençoadas através desse canal. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, é um vídeo simples, mas que você preste bastante atenção para que você entenda os mistérios da palavra de Deus. Quando eu pregar a palavra de Deus, todas as vezes que eu pregar, eu vou mostrar para vocês as revelações, os mistérios, o que Deus quer falar nesses tempos. Porque a Bíblia foi escrita há muitos anos, 1000 anos atrás, há mais de milhares de anos atrás. Então, o que a Bíblia quer dizer para a gente? O que a Bíblia quer falar para a gente hoje, nos dias de hoje? Ela se renova a cada dia. Então Deus ele quer falar nos dias de hoje. O que foi falado no passado serve para hoje, agora. E Deus vai falar com você. Tá bom? Preste bastante atenção. Em o nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia. Abra no Evangelho de João. Depois você, se você não tiver com ela em mão aí, depois você pega. Ou aperta o pause aí e pega lá. Porque Deus vai falar com você. Tá bom? Vamos ler o Evangelho de João, no capítulo de número 8,
e no versículo de número 51. É um diálogo que o Senhor Jesus estava tendo com os seus adversários, entre aspas, os adversários espirituais, pessoas que tinham um coração fechado para as coisas de Deus, que na verdade estavam ali discordando de muitas coisas que o Senhor Jesus estava falando, mas o Senhor Jesus estava ali para confrontar eles mesmo e para salvar eles, para o bem deles, porque eles estavam sendo enganados. Olha o que diz aqui, capítulo de João, Evangelho de João, capítulo número 8, versículo de número 51. Olha o que diz. Em verdade, Jesus falando, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Preste atenção nisso. Nunca verá a morte. Versículo de número 52. E disseram, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Versículo 53. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem é tu? E Jesus respondeu. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Jesus está falando ali com os judeus, está falando ali com aqueles homens. Versículo 55. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou-se. Aí isso aí deu um... E eles estão ouvindo Jesus falar. Olha o que aconteceu nesse discurso aí, nesse diálogo. Versículo 57. E disseram-lhes, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? E disse Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Que coisa tremenda, que palavra poderosa. Entenda isso, irmão. Jesus está falando com eles ali a respeito de que a pessoa, quando acreditar nele, nunca mais, não veria morte, melhor dizendo. Que morte é essa que Jesus está falando? Tem pessoas que falam assim, morreu, acabou. Eu digo para você, morreu, começou. A morte, na verdade, é uma situação que a pessoa passa e vive. Na verdade, a morte é uma situação que a pessoa vive. É uma situação, né? É um processo contínuo. Não é o fim de tudo. Quando Jesus falou assim que não verá a morte, os judeus, aqueles homens, falaram assim, você tem demônio, porque Abraão, os profetas morreram. E como que você fala que não vai ver a morte? Sabe? A morte é um processo que a pessoa vive. A morte, quando a gente fala, a pessoa morreu.
acabou. Não, a morte, a pessoa morreu, agora é que começou. Aonde que ela vai passar a eternidade? Porque você não é só esse corpinho, não. Dentro de você tem uma alma e tem um espírito que precisa ser cuidado por Deus. Precisa ser salvo. Dentro de você existe uma alma e um espírito. Amém, pessoal? Entenda isso. Dentro de você tem uma alma e um espírito. Dentro de você tem uma alma e tem um espírito. Quando a pessoa morre, quando a pessoa ela falece, o seu corpo físico para de funcionar. Mas a sua alma e o seu espírito continuam funcionando. E é essa alma que não tem fim. Você sabia que você é imortal? Você sabia que você vai sempre existir? Ou num lugar ou no outro? Você não se perguntou ainda por que o inimigo existe? Por que o diabo existe? Você não se perguntou ainda, não? Por que Deus não acabou com o diabo? Esse corpo aqui, ele é perecível, ele do pó veio e do pó voltará. Mas a tua alma é eterna. Você nunca se perguntou por que o diabo existe? Por que Deus não acabou com o diabo? Porque tudo que Deus faz é eterno. O inimigo sempre vai existir. Você sempre vai existir. O nosso corpo não desaparece, ele vira pó. Ele sempre vai existir. Como pó. Mas a tua alma, essa fica intacta. Ou num lugar bom, ou num lugar ruim. Quando Jesus disse assim, Abraão se alegrou quando viu o meu dia chegar. Falou aqui na palavra aqui. Os judeus, eles falaram assim, você é em outras palavras, né? Você é um garoto. Você não tem 50 anos. Como você fala que você viu Abraão? Como que Abraão se alegrou quando viu o seu dia chegar? Você não tem 50 anos, você é um moleque. Estou falando bem assim para você entender. Como que eles zombaram de Jesus naquela época. Você é um garoto. Como é que vem para cá falar para os anciãos, para os camaradas que já tem uma bagagem espiritual, entre aspas. Você vem aqui falar que Abraão se alegrou quando viu o seu dia chegar. Você não tem 50 anos, cara. E Jesus falou assim, Abraão se alegrou quando viu o meu dia chegar. Sabe qual foi o dia mais alegre de Abraão? Eu vou te falar. Você conhece a história? Até quem não é evangélico, até quem não lê a Bíblia conhece essa história. Que Abraão, Deus pediu para Abraão, melhor dizendo, ele já era Abraão, isso aí. Pediu o seu único filho, chamado Isaac, em sacrifício no monte. E Abraão foi lá triste. Porém, fazendo aquilo que Deus tinha ordenado para que ele fizesse. Falou para ninguém. Foi ele, Deus e o garoto. Nem o garoto sabia, só soube na hora. Quando Isaac perguntou para o pai, pai, aqui está a lenha, aqui está tudo preparado, o altar, mas está faltando uma coisa. Pai, está faltando o cordeiro para o sacrifício.
E Abraão, com lágrimas nos olhos, disse assim: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Olha que fé desse homem. Antes disso, de ele subir o monte, ele disse para os servos assim, ó: fique aqui porque eu e o menino vamos ali adorar a Deus e depois tornaremos para vós. Nós vamos lá e depois vamos voltar. Mas Abraão sabia. Abraão podia falar assim: não, Deus, essa voz deve ser da minha cabeça. Não, Deus, o Senhor deve estar enganado. Não, porque o filho que o Senhor me deu, o filho que o Senhor me prometeu, o filho que o Senhor falou que vai fazer de mim uma grande nação, não é possível, não deve ser coisa da minha cabeça. Eu devo estar velho, eu já devo estar ouvindo coisa, o inimigo deve estar falando na minha mente para me matar meu filho em sacrifício a Deus, entregar em sacrifício a Deus. Não, deve ter alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa errada. Abraão podia ter falado isso, mas Abraão tinha fé. Abraão sabia com quem ele estava falando. Abraão conhecia a voz de Deus. Você precisa conhecer a voz de Deus, para que você não fique em confusão. Você precisa conhecer a voz de Deus. Deus, ele fala a todo momento, mas se você não tiver sensibilidade do Espírito Santo, você não vai ouvir a voz de Deus. E você precisa ouvir a voz de Deus. O menino estava ali, ele disse assim: pai, está faltando cordeiro. E Abraão, com lágrimas nos olhos, disse assim: ó, Deus proverá para si o cordeiro. E eu digo para você, Deus já proveu o cordeiro. Basta com que você tome posse desse plano de Deus para a sua vida, para te salvar. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todos que nele crêem, para que todos que nele acreditassem, não morressem, mas que tivesse a vida eterna. Deus não fala para que tivesse a morte eterna, mas que tivesse a vida eterna. A vida eterna. Mas a morte eterna também existe. A palavra do Senhor diz que tanto o ímpio como o justo ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o desprezo e tormento eterno. Veja que o eterno entrou nas duas situações, então você é eterno. Sua alma é eterna. Ou ela vai ficar no lugar, na vida eterna, ou ela vai ficar no outro lugar, na morte eterna. É uma situação, irmão. É uma situação. Tem gente que cuida do corpo, mas esquece da alma, esquece do espírito. Abraão se alegrou quando viu o dia de Jesus chegar. Sabe o que aconteceu? Quando ele levantou para matar Isaac, Deus falou assim: Abraão, não faça tal. Ele largou o cutelo, aquele punhal, e quando ele olhou para o lado, ele agradeceu a Deus e viu um cordeirinho agarrado com seu chifre e um arbusto que estava ali do lado. Abraão subiu, sacrificou a Deus, cumpriu o propósito, desceu com seu filho, feliz da vida. O dia mais feliz de Abraão, quando Jesus disse assim: Abraão se alegrou quando viu o meu dia chegar. Aquele cordeirinho ali apontava para Jesus. Era o dia de Jesus ali. Quando Abraão ia fazer o que Deus iria fazer através de Jesus. Abraão ia matar o seu único filho. Quando Abraão levantou o cutelo para deferir aquele golpe, Deus falou assim: não faça isso.
Abraão ia fazer o que Deus iria fazer com toda a humanidade. Entregar o seu único filho em sacrifício para que nós hoje pudéssemos ter a oportunidade, através do sacrifício de Jesus, de ser perdoado pelos nossos pecados e morar com Deus por toda a eternidade. Só através de Jesus, esse sacrifício. Você sabia que Deus já proveu o cordeiro para você? Mas você precisa tomar posse desse sacrifício. Jesus morreu na cruz por você. Mas se você não tomar posse, esse sacrifício não vai valer para a sua vida. Você precisa tomar posse, você precisa segurar essa oportunidade que Deus está te dando através de Jesus. Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você. Por qualquer ser humano, por mais ruim que ele seja, Jesus morreu por ele também. Enquanto há vida, há esperança. Pensa nisso, irmão. Jesus, ele, através do seu sacrifício, gerou para Deus filhos e filhas que tomaram posse do que ele fez naquela cruz. Não deixe o trabalho de Jesus parar aqui na terra, não. Ele veio nos ensinar um modelo para poder morar no céu, gente. É um reino, não é bagunça, não. O céu não é bagunça. O céu é um reino organizado, o reino de Deus. Bota isso na sua cabeça, irmão. O reino é organizado, o reino de Deus é organizado. Só vai subir, só vai entrar quem tiver o modelo de Jesus, o modelo que Jesus ensinou. Ele veio ensinar como que tem que ser para entrar no céu, viver do lado de Deus, no reino de Deus. É só do jeito que Jesus ensinou. Então aprenda os ensinamentos de Jesus. Adore a Deus, abre o teu coração para Deus, confie em Deus, se entregue para Deus. Tá bom? Eu vou ler uma palavra aqui um pouco dura. Daqui a pouquinho eu vou continuar falando sobre essa palavra. Mas eu vou ler um pedacinho aqui só para você ver. Está em Apocalipse. Deixa eu abrir aqui para você rapidinho. Apocalipse. Até marquei aqui, ó. Capítulo de número 20 de Apocalipse, versículo de número 11. Olha só. E viu o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o livro da vida, o livro mais importante do céu. Olha só, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo de número 13. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha só, preste atenção nesse versículo 3 aqui, ó. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, que é o livro mais importante, foi lançado no lago de fogo. É forte, né? Aterrorizante, né? Mas é isso que vai acontecer.
Eu não estou falando isso para que você não tenha esperança, para que você fique apavorado. Não, não, gente, não é isso. Jesus está aí. O Espírito Santo está aí. Abre o teu coração para Deus, para que você se livre dessa condenação. Primeira pessoa serve a Jesus pelo que ele pode dar, pelo que ele pode fazer. Mas conforme o envolvimento dela, o coração aberto dela, ela vai entendendo que ela não vai precisar mais servir Jesus pelo que ele pode dar, mas sim pelo que ele é. Eu não sirvo Jesus pelo que ele pode me dar. Eu sirvo Jesus pelo que ele é. Ele é o meu Salvador, o meu Redentor. É ele que vai me levar para o céu. Através do sacrifício dele, quando ele aparecer nas nuvens para arrebatar a tua igreja, e aqueles que estiverem vivos vão ter um encontro com ele, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro e terão um encontro com ele nas nuvens, quando ele voltar. É isso que eu acredito, irmão. É isso que eu quero que você acredite. O mar vai dar o seu morto. O inferno vai dar os seus mortos. A morte não vai resistir nesse dia. E a morte, como eu te disse, não é do corpo físico. É do nosso corpo espiritual. É a nossa alma. O espírito veio de Deus, que é o fôlego de vida, volta para Deus. Esse é de Deus. O espírito, na verdade, está pronto para quê? Para adorar a Deus, para glorificar dele, é de Deus. O espírito é de Deus. O espírito que você tem, o fôlego de vida que você tem, é de Deus. Ele vai voltar para Deus. Mas a sua alma, essa é individual, essa é sua. É você que decide para onde ela vai. Não é Deus que decide para onde vai a tua alma. É você que decide. Diante do seu posicionamento. Se você aceita Jesus, se você aceita Jesus não só de boca, mas de coração aberto, porque de boca todo mundo aceita. Eu estou dizendo aceitar Jesus no profundo. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É com os lábios e com o coração junto. Para ficar pertinho de Jesus. Não é só com a boca. Com a boca todo mundo fala. Até a pessoa que faz tudo errado na vida, que mata a outra, fala do nome de Deus. Tem Jesus na boca. Mas o coração está longe. O coração não condiz com aquilo que é de Deus. Enquanto há vida, há esperança, irmão. Abre o coração para Deus. Deixa o inimigo te enganar, não. Faça a obra de Deus. Você sabe fazer alguma coisa? Você sabe falar? Você sabe orar? Você sabe pregar? Você sabe cantar? Você sabe fazer... Sabe varrer um chão? Sabe varrer um chão? Sabe varrer um banheiro? Limpar um banheiro? Alguma coisa você sabe. Faça alguma coisa pelo reino de Deus. Se você estiver numa igreja e for limpar um banheiro da igreja, louve a Deus por você ter essa oportunidade de estar limpando um banheiro da igreja. Você está contribuindo para o reino, irmão. O corpo tem muitos membros. O cabeça é Cristo. A mente é Cristo. Eu não me importo se eu fizer parte do corpo de Cristo e ser uma unha do dedinho mindinho. Não importa. O que importa é que eu faço parte do corpo de Cristo. Você pode ser um porteiro da igreja, um zelador, um obreiro, um diácono. Faça com carinho, com amor. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Volte para a casa de Deus, para a casa do Pai. Se renda a Jesus.
Ele vai te abençoar. Você vai ser abençoado por Deus. Deus vai te abençoar. Fica tranquilo. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, a morte eterna existe, meu Pai. É uma situação que a pessoa vai passar por toda a eternidade. Ou ela vai passar do teu lado, ou ela vai passar do lado do inimigo. O inferno não é bom para o diabo. O inferno não é a casa do diabo. O inferno é um lugar de tormento para ele também. E o que ele puder fazer para levar a pessoa para lá, a alma da pessoa para lá, ele vai fazer. Ele vai fazer porque, na verdade, é a pessoa que decide para onde ela quer ir. A pessoa que decide para aonde que ela vai passar a eternidade. É a pessoa que decide aonde que ela vai passar a eternidade. É ela que decide, meu Pai. Que ela tome a decisão correta através do Teu Espírito Santo. Oh, meu Pai. Abençoa essa pessoa que me escuta agora. Em nome do Senhor Jesus. Faça com que ela tome uma decisão hoje, meu Pai, de aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Mas não é só te aceitar de boca, não, Pai, como muitos fazem, não. É tentar se envolver de uma forma ou de outra na tua obra. Porque mente vazia é oficina do diabo, e é verdade mesmo. Se a pessoa não se envolver, o diabo trabalha para tirá-la da igreja. Engana ela dentro da igreja, meu Pai, fazendo ela pensar que está salva, pecando contra o Senhor. Eu estou aqui para ajudar essa pessoa, meu Pai. E eu sei que o Senhor vai me usar para que vidas sejam abençoadas. A morte não é o fim, é o começo de uma vida eterna ou de uma morte eterna. A morte física não é o fim, é o começo. E a pergunta é: aonde essa pessoa vai passar a eternidade? No lugar de tormento, como nós lemos em Apocalipse, ou num lugar de paz, de tranquilidade, que está aqui a partir de Apocalipse capítulo 21, que depois essa pessoa possa ler em casa e ver o que vai acontecer com a pessoa que tiver a vida eterna, com seu nome escrito no livro da vida. Em Apocalipse 21 fala tudo. Aonde a pessoa vai passar a eternidade se aceitar o Senhor como Salvador. Oh, meu Pai, muda a história dessa pessoa. Muda a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Olha, eu sou o pastor Carlos Alexandre e quero a cada dia abençoar mais a sua vida. Daqui a pouquinho eu vou botar aí o meu Instagram e mande lá no direct para mim o seu pedido de oração. Seja qual for a sua doença, a sua dificuldade, o seu desespero, não importa. Coloque lá no direct. Eu vou estar orando por você, vou estar abençoando a sua vida, colocando teu nome no pedido de oração e vou estar subindo o monte para levar o seu pedido e orando no Senhor, fazendo um propósito para que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Fique com Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus. Não esqueça de dar o seu like, não. Dá uma força no canal aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Um beijo no coração. A paz do Senhor Jesus. Amém.